Alô Porto Velho, alô Rondônia, muito boa tarde. Tem início neste momento a edição de hoje do programa Rondônia em Debate para todo o estado. Programa que deixa você por dentro de tudo. Programa que debate aqui o pensamento rondoniense. Com excelência, o telespectador ligado no programa, manda mensagem para a gente, 993 17 27 15. Programa de hoje, a presença de Sua Excelência, o vice-governador de Rondônia, o doutor Daniel Pereira. E traz o vice-governador aqui. Até sexta-feira, tinha-se como certa o afastamento do governador Confúcio Moura, no dia 5 de abril, para concorrer a um cargo na Senadoria da República. Muito bem. Isso era um fato consolidado, favas contadas e por aí. Neste final de semana, um site ligado ao governo Confúcio Moura colocou para todo mundo conhecer o fato de que o governador não sairia mais pré-candidato, não concorreria mais, iria até o final do governo. Muito bem. Até então, Daniel Pereira, o vice-governador, seria então dado ao posto de chefe do executivo rondoniense. Consequentemente, se desejasse, seria candidato à reeleição. Mas a política, como diz o pensador da humanidade, é realmente uma incógnita, né? Quer dizer, de uma hora para outra é como as nuvens, dizia o pensador. Ora está aqui, ora está ali. Exatamente nesse sentido, o governador teria rompido com Daniel Pereira. E um fato aditivo a tudo isso, aliás, dois fatos aditivos a toda essa questão, o governador, pelo menos ao que consta em bastidores, teria dado carta branca ao vice-governador para nomear o comandante da PM, porque Daniel teria feito algumas gestões, ainda na condição de vice, em Santa Catarina, em São Paulo, buscando modelos de resolução da questão da segurança pública, e por conta disso, Daniel vinha, então, na esperança e na expectativa de trocar a cúpula da segurança, consequentemente, dar um pouco mais de alento no que diz respeito a um fôlego, digamos assim, suplementar a essa população que clama por dias melhores na questão da segurança. Este era outro fato que gera de conhecimento público. Na semana passada, o vice-governador foi à PM e saiu o então comandante Kennedy Dias. Entrou o comandante Ronaldo Flores. Ainda na mesma oportunidade, o diretor do DR, afastado aí por denúncias de corrupção, um suposto superfaturamento de uma ponte aí em Ji-Paraná, o Ministério Público recomendou a saída dele, o governo o afastou. Em seu lugar, entrou o Josafá Marreiro, pelo que se soube, era um homem que comporia a equipe de Daniel Pereira. Não obstante, esta situação do final de semana, tudo mudou. Tudo mudou do vinho para a água. É diferente. Em consequência, o governador, segundo consta, não mais vai renunciar. Daniel Pereira continua no seu posto. Mas o que realmente intriga é saber o que aconteceu nos bastidores. Afinal de contas, eles se pegaram, aberturaram um ao outro. O que aconteceu? Confúcio Moura chamou Daniel, passou-lhe um pito, Daniel respondeu. Afinal de contas, o que é que aconteceu nos intramuros da residência governamental? Sobre este assunto, eu procurei explanar aqui, o vice-governador vai, então, colocar-se para todo o estado de Rondônia sobre todos esses acontecimentos. Clarear na mente de Sua Excelência, o telespectador, esta situação. Porque é uma situação que certamente muda toda a configuração política e deixa pessoas com interrogações. O que é que aconteceu? Ainda questão de bastidores a se confirmar,
deputados foram gravados. Ninguém sabe. Estou falando de conjecturas. Conjecturas na área política é realmente muito grande. A gente não sabe efetivamente o que acontece. É claro que, diante de todas e tantas situações, Sua Excelência, o eleitor, o contribuinte, o telespectador, ele deve receber todas essas informações e, consequentemente, condensá-las, jogar no lixo o que não presta, aproveitar o que presta e a vida que segue. Nesse sentido, então, o vice-governador já está aqui no programa e eu quero, nesse momento, cumprimentá-lo, dar-lhes as boas-vindas ao vice-governador de Rondônia e dizer da alegria de tê-lo de volta a Rondônia em Debate. Boa tarde, Daniel Pereira, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Arimar, boa tarde aos ouvintes, os telespectadores, e é um prazer muito grande estar aqui com você nesse momento. Muito bem, eu fiz um arrazoado, assim, daqui pequeno, do que a imprensa apurou dessa questão de que no final de semana estava tudo certo, o governador Confúcio Moura renunciaria à gestão dele para se candidatar em 5 de abril ao Senado da República, consequentemente Daniel Pereira assumiria. Afinal de contas, vice-governador Daniel Pereira, o que é que aconteceu que mudou a configuração política completamente? Arimar, eu não sou a pessoa mais certa para responder isso. Eu acho que quem tem que ser entrevistado aqui do seu programa para poder explicar isso é o governador Confúcio Moura. Uma vez que na quarta-feira última, eu estive com ele de manhã e ele não só confirmou que ele ia se afastar o dia 5 de abril, ele antecipou para mim que ele se afastaria no dia 12 de março. Ou seja, hoje é 3, 4, hoje? Eu perdi 5. O dia 5, então de hoje a 7 dias. E eu falei com ele de manhã, e à tarde, à noite, de madrugada, eu viajei para Brasília, fiquei quinta-feira cumprindo a agenda em Brasília, sexta-feira no congresso do meu partido, sábado congresso do meu partido e cheguei aqui no domingo à noite. Ontem, no sábado à noite. Ontem, domingo, dia inteiro em casa, e hoje de manhã, surpreso com as revogações dos decretos de nomeações que o governador tinha feito de comum acordo comigo. Né? Não pedi para nomear ninguém, foi ele que me procurou e falou, olha, já que eu vou sair, vamos fazer de comum acordo a troca daquelas pessoas que são os candidatos, e eu pedi para ele, falei, bom, já que o senhor está propondo que a gente faça as trocas, eu pediria que a gente trocasse também a segurança pública, uma vez que eu tenho uma avaliação que nós estamos devendo para a sociedade de Rondônia em quesito de segurança pública. E nesse passo foi feita a troca, a substituição do comando da Polícia Militar pelo coronel Ronaldo e pelo coronel Rildo, respectivamente, comandante-geral e subcomandante, e o coronel Pachá assumiu como chefe do Estado-Maior. Uma equipe eminentemente técnica, que não tem nada a ver com política, não tem indicação de partido nenhum, nem de deputado nenhum, nem de vice-governador nenhum. Uma equipe técnica para cuidar tecnicamente da segurança pública. E quando agora de manhã, eu sou surpreendido com o fato de que tinha sido exonerado esses profissionais, homens honrados, que não merecia de forma alguma passar por uma situação dessa. Agora, a causa disso, razão, circunstância, sinceramente eu não sei. Né? Talvez a gente descubra nas próximas horas. O cidadão rondonense pode ter alguma surpresa aí da maneira como se faz política no estado de Rondônia. Tem gente que está achando que está na Idade Média aqui no estado. Né? A gente está apurando. Daqui a pouco você e todo cidadão de Rondônia vai ficar sabendo, e eu tenho certeza que você vai colocar no ar aqui o que realmente está acontecendo no estado de Rondônia. A única preocupação que eu tive, Arimar, e eu não tive ainda oportunidade... Se pudesse antecipar, meu Deus. É de conversar com o governador e tentar entender por quê. Ele me comunica que vai se afastar para o dia 12 e mais. O governador me convida para ser candidato a governador na quarta-feira. Ele convidou. Ele me convida para ser candidato a governador. Ele me apresenta um pré-candidato a vice-governador, que é o senhor Wagner, que é o nosso secretário de Fazenda. E eu respondo para ele, governador, é um privilégio poder servir o estado de Rondônia, tendo o doutor Wagner como vice, mas eu não posso aceitar a sua indicação de candidato, porque eu tenho um compromisso com o senador Assir e eu pretendo cumprir esse compromisso, né? E aí a nossa conversa se encerrou por aí, ele falou, não, então tudo bem, dia 12 de março eu vou me afastar, você já fica preparado para assumir. Né? E eu estou preparado para assumir. 12 agora, né? 12 de março. Aí agora de manhã
essa notícia bombástica. E aí as pessoas ficam olhando para mim, Daniel, o que foi que você fez? Onde é que foi que vocês erraram aquele negócio todo? Posso te garantir, Arimar, homens e mulheres de bem do estado de Rondônia, que não há nada de errado, nem na minha conduta, nem na conduta do governador Confúcio Moura. Mas posso te garantir que isso não é comum de todas as pessoas públicas que o Estado tem. Mas muito bem, se não há na sua e na do Confúcio Moura, quem errou na história? Já você vai ficar sabendo. Você vai ter o privilégio de saber já, e eu espero que você torne isso público, até para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça no estado de Rondônia. Muito bem. Essas nomeações que, segundo o vice-governador, foram feitas de bom grado, de comum acordo com o governador autorizou Daniel Pereira, tanto que ele assinou o documento, é isso? Não foi o Daniel Pereira que nomeou, quem nomeou foi o Confúcio. Sim, talvez não tenha me feito entender. Vice-governador não nomeia nem exonera ninguém. Não tenha dúvida. Mas essas nomeações, o governador chamou o Daniel, mandou fazer as nomeações dentro do futuro governo? Sim, claro. E aí? Ué, Arimar, é isso que eu falei para você. Quem tem que vir aqui explicar por que as pessoas foram nomeadas na semana e exoneradas na outra é o governador, não sou eu, não. Daniel Pereira se sente traído por Confúcio Moura? Bicho, a única pessoa que eu não me sentiria bem se eu fosse traído seria pela minha esposa. No mais, eu aceito qualquer tipo de coisa, não tem problema de assimilar isso, não. Muito bem, mas que sentimento povoa hoje a sua mente em relação a essa questão? É de revolta? Restaram mágoas? Não. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sensível e eu não tenho, meu coração não tem espaço para mágoa, nem de revolta, nem de raiva. Eu tenho um sentimento de tristeza, porque desde que eu assumi como vice do Confúcio, eu não era para ser candidato a vice-governador, eu era para ser candidato a deputado federal, nunca quis ser candidato a vice. Entrei em uma campanha que o meu candidato estava perdendo, no primeiro e no segundo turno, em qualquer pesquisa que você fizesse. Tinha locais do Estado, principalmente no meio de servidor público, que ele não podia ir lá. Eu coloquei o meu nome, a minha história para ajudar. Desde o primeiro dia de governo até ontem, pelo que eu sei, eu nunca tive o menor dos atritos com o governador. Não tem explicação lógica nenhuma para esse tipo de fato. E eu lamento que tenha havido falta de força, e não vou dizer força moral não, porque seria muito pesado isso para o nosso governador, mas capacidade de resistir a alguns fatos que você vai tomar conhecimento e pelo menos me chamar para dizer, olha, Daniel, eu não queria fazer isso, mas estou sendo obrigado a fazer. Esses fatos se relacionam com a Assembleia Legislativa? Você vai ficar sabendo. Você vai ficar sabendo. Quem são os autores desse fato? Porque eu passei ontem à tarde, eu já sabia disso ontem à tarde, eu passei ontem à tarde extremamente mal e tentando buscar uma resposta. Mas, Arimar, como é que eu vou encontrar uma resposta se o cidadão que está agindo como se fosse meu mais ferrenho inimigo, na última quarta-feira me convidou para ser candidato a governador para me apoiar, e para eu apoiá-lo para o Senado. E aí, 90 horas depois, eu me torno um inimigo que tem que exonerar todo o pessoal que trabalha comigo, notícia transitando que vão perseguir as pessoas que trabalham comigo, exonerar as pessoas, não me causar nenhum tipo de mal, causaram mal para essas pessoas. O Josafá, por exemplo, que eu indiquei para o DR, é um engenheiro de altíssima qualidade. Trocaram o Josafá, que é um departamento de estrada de rodagem, por um professor. Velho, bota o professor na sala de aula, bota o engenheiro para fazer estrada. Né? A gente tem que fazer um governo técnico. Aí fica fazendo um governo de indicação política e quer que as coisas dê certo. Tem muita coisa que está dando certo, mas tem muita coisa que poderia ser melhor, poderia ser diferente. E o próprio departamento de estrada de rodagem é isso. Já chega a vergonha que o estado de Rondônia está passando com o tal do processo da ponte. Né? Acho que isso já era o suficiente, mas pelo jeito, uma ponte só não é o suficiente para resolver os problemas de algumas das nossas autoridades. Eu vou fazer o primeiro intervalo. Sua Excelência, o telespectador ligado no Rondônia em Debate, seja pelas rádios que compõem o pool de emissoras, seja pela Rede TV no interior do estado, na capital, na TV Gazeta, pode mandar seu questionamento. Está na tela o telefone. E no próximo bloco, então, eu volto à carga com essa questão que é realmente o que está chamando a atenção, o assunto do momento, esse rompimento entre Confúcio Moura e Daniel Pereira. Eu volto já. O maior jornal de Rondônia está ainda mais acessível com um novo aplicativo para o seu smartphone ou tablet. Você pode navegar pelas páginas eletrônicas, ver os destaques do dia, fazer assinatura online e, se já for assinante digital, pode folhear o jornal diretamente em seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo e tenha sempre à mão as principais notícias. Disponível para iOS e Android.
Acompanhe todos os sábados das 6 às 8 horas pela sua Rede TV para todo o estado o programa Campo e Lavoura, com informações sobre agricultura, pecuária, meio ambiente e tudo que diga respeito ao homem do campo. Apresentação: José Luiz Alves. De acordo com o Registro Brasileiro de Transplante, Rondônia é o estado com o maior número de doadores de órgãos efetivos do norte do país. A aquisição de equipamentos modernos e a qualificação de servidores credenciaram o hospital de base a realizar transplantes de órgãos desde 2014. Os transplantes são realizados no hospital de base. E toda a tecnologia necessária, materiais, equipamentos, equipe. Já foram realizados 230 transplantes de córneas e 64 de rins. Chega agora para você recado de América Moto, peças e acessórios. É isso mesmo, o lugar ideal onde você encontra todos os tipos de peças e também serviços aí para sua motocicleta. Gostou? Então vem conhecer esse serviço que eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui tem mecânicos especializados, gente, que atende também todas as seguradoras, viu? E olha que legal, aqui você encontra peças e acessórios. Então vem, não perde tempo não. A América Motos está te esperando aqui na Paulo Leal, 1122. E o telefone para você ligar agora e tirar dúvidas é o 3223-1067. Vem para cá. Prepare o coração e a sua garagem. Em comemoração ao Dia das Mulheres, o Rondon Cap vai sortear uma caminhonete e 2 carros de uma só vez. É o Rondon Cap Especial de março. Tem uma caminhonete S10 e mais 2 Onix de uma só vez no quarto prêmio. São 3 veículos juntinhos com R$170 mil no seu bolso. E ainda tem 3 motos bis e 20 giros da sorte. Rondon Cap Especial de março. Contribua com a PAI e garanta já o seu. Rota Policial, com Daniel Júnior. Rota Policial em novo horário, das 11h30 às 13 horas. Participação dos telespectadores, entrevistas exclusivas, participação de autoridades e também grandes reportagens. Eu aguardo a sua audiência, das 11h30 às 13 horas, com o programa Rota Policial. A apresentação é do Justiceiro do Povo, Daniel Júnior. A Policlínica Oswaldo Cruz, na capital, referência no tratamento de alta complexidade, já atende 2.000 pessoas por dia. Pacientes de todo o estado são atendidos através do programa de regulação de consultas, com agendamentos realizados nas secretarias de saúde do seu município. Esses pacientes são previamente agendados, com dia e hora marcada, e vem para a Policlínica e faz esse atendimento. O maior número de pacientes busca consulta com especialista e cirurgias em diversas áreas. Laboratório Qualitá Ambiental, desde 2011 em Rondônia, precisamente em Ji-Paraná. Referência em análise de solo, água e resíduos industriais. Agora está em novo endereço. Rua Almirante Barroso, número 1820, bairro Casa Preta. Com uma estrutura mais ampla e moderna, além de profissionais qualificados, gerando mais agilidade, qualidade e confiança no resultado de suas análises. Tudo dentro dos padrões Embrapa e Ministério da Saúde. Pensou em análise de solo, água ou resíduos industriais? Lembrou Laboratório Qualitá Ambiental, no campo, na indústria, junto com você. Fone 3422-0934 ou WhatsApp 99922-7676. De volta ao programa Rondônia em Debate para todo o estado. Estamos nesse momento em todo o interior do estado, de Paraná, Vilhena, Ouro Preto do Oeste, Machadinho do Oeste. Estamos em Costa Marques, alô Costa Marques. Estamos em Colorado, Guajará, Rádio Alvorada de Paraná, Rádio Princesinha do Guaporé em Costa Marques e também a Rádio Verde Floresta, lá em Alta Floresta. Estamos chegando em Rolim de Moura, Itapuã do Oeste, Alvorada do Oeste, Cacoal e Cerejeiras. Estamos nos quadrantes de Rondônia, procurando levar a informação na altura do que você realmente espera. No programa de hoje, a presença do vice-governador Daniel Pereira, a propósito de uma situação que no final de semana acabou mudando toda a configuração política. No tabuleiro da política, mudou absolutamente tudo. Um rompimento entre o governador Confúcio Moura e o vice Daniel Pereira, que até então levavam um governo em mais de brigadeiro. O vice cumpria uma agenda, o governador fazia outra, enfim, acabou um casamento que ninguém nunca tinha visto na história de Rondônia. Muito bem. No bloco anterior,
O vice-governador disse, você vai saber daqui a pouco o que aconteceu e eu não posso passar esse tipo de curiosidade, perguntar, afinal de contas, o que aconteceu, quais são as situações que aconteceram nos intramuros do Palácio, da Assembleia, ou de quem quer que seja, e a quem que o vice-governador Daniel Pereira atribui toda essa situação de mudança de palavra e, consequentemente, mudança da configuração do quadro político. Prima, do ponto de vista da minha relação pessoal com o governador Confúcio Moura, não tem a menor possibilidade de ter existido algo para gerar algo dessa magnitude, né? Porque como é que você acerta com alguém que vai nomear alguém numa semana para 4, 5 dias depois você exonerar essas pessoas? Era muito mais cômodo não ter nomeado ninguém, né? Daniel está decepcionado com o Confúcio? A questão não é essa. A questão que tem que ficar claro para o cidadão rondoniense é que eu não tenho, além dos 8 cargos do meu gabinete, que o cidadão de Rondônia fique sabendo, eu não tenho uma pessoa que está nomeada no governo, que foi eu que pedi para o governador nomear. Vou repetir, não tem nem uma pessoa. O Josafá? Agora, não tinha até então. Nesse processo de transição, o governador me chamou para fazer a transição junto com ele. E aí nós discutimos. O Josafá já é um técnico, servidor público federal de longa experiência, está trabalhando no DR, então coloca o Josafá, que já tem experiência, aquele negócio todo. Na Coordenadoria Metropolitana aqui de Porto Velho, me trouxeram alguns nomes, mas todos eles de ligação partidária. Eu falei, não, vamos despolitizar esse negócio, vamos colocar um técnico aí para cuidar disso. Porque o Confúcio tem um discurso que eu acho muito bacana, é da gente promover as pessoas técnicas para fazer um trabalho técnico. E, de fato, em muitas áreas isso são feito, e muito bem feito, por sinal. Temos ótimos técnicos trabalhando em algumas áreas, né? Mas, ao vir para cá, chegou até minhas mãos, e pelo jeito você já conhece também, um áudio que já, acho que a metade da população de Rondônia já conhece, aonde que o nosso presidente da Assembleia e o deputado Jesuíno estão arquitetando um pacote de maldades, vamos chamar assim, para pressionar e constranger o governador. Eu quero acreditar que deva ter sido esse tipo de constrangimento que não tem, Arimar, não tem motivo, não teria nenhuma situação, eu nunca tive discussão com o governador, 100% do que eu levei para ele, até porque eu nunca levei nada errado para ele, toda a vida foi encaminhado, toda a vida foi feito de forma correta, de forma republicana, de forma séria, eu não tenho negócio dentro de governo, repito, não tenho amigo, não tenho parente, não tenho ninguém que ocupe cargo dentro de governo, né? Às vezes até eu sou penalizado por isso, que às vezes algumas pessoas acham que você tem a obrigação de pegar os amigos e colocar todo mundo dentro de governo. Eu não acho que a minha forma de resolver a situação do Estado é fazendo esse tipo de política, né? Eu vou pegar esse vídeo, chegou para mim o vídeo, eu vou mandar esse vídeo para a polícia. É um áudio, né? É um áudio, desculpa, um áudio. Um áudio com muita nitidez. Vou mandar esse material para ser periciado pela polícia, até para não cometer injustiça, já acabei cometendo aqui, mas pelo andar da carruagem, uma canelada a mais é só uma pipoca para quem já está com vários problemas. Vou pedir que seja feita a perícia nesse material, vou mandar esse material, aliás, já mandamos esse material para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, vou comunicar, inclusive, a Polícia Federal, vamos comunicar o Ministro da Justiça, porque esse tipo de coisa não pode acontecer. Arimar, o governador ele pode nomear quem ele quiser, exonerar quem ele quiser, ele não tem que me dar satisfação. É assim que funcionam as coisas. Agora, o que não pode acontecer é as pessoas irem chantagear o governo do Estado e os palacianos que trabalham próximo dele tentar jogar para a sociedade que sou eu que sou mau caráter e que criei um ambiente de estabilidade com o governador, entendeu? Eu, dessa altura do campeonato que eu tomo conhecimento dessa situação, quero inclusive ser solidário ao governador, ser solidário e dizer que ele só errou em uma coisa. Se ele tivesse me chamado para conversar, o companheiro que está ao lado dele durante esses 4 anos para fazer a campanha, para ganhar a campanha, para passar momentos difíceis que ele passou e eu passei junto, né? O mandato inteirinho, a gente junto, construindo coisas boas, enfrentando os problemas. Se ele tivesse me chamado para conversar como uma pessoa que eu tenho como amigo, como companheiro, com certeza a gente teria achado uma situação. Agora, da maneira como fizeram, de tentar jogar, inclusive o chefe da Casa Civil, com um site que funcionários do governo, bancado com recurso público, é o primeiro a anunciar que o governador não ia se afastar, e começa a gerar ilações, e que isso tem a ver com a falta de confiança, acusando pessoas que são próximas a mim de ser causadores,
de desestabilização naquele negócio todo, isso é inaceitável, né? É inaceitável. Então, eu não posso permitir que esse tipo de coisa aconteça. Lamento que isso esteja ocorrendo, até porque nós somos hoje, dos estados do Norte, o melhor estado em termos de gestão. E a paz que a gente teve até aqui, ela foi fundamental para isso. Eu espero que a gente continue tendo um ambiente para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, porque a população de Rondônia merece o trabalho que a gente está fazendo. Muito bem. Essa possível pressão feita pela Assembleia Legislativa ao governador, ao sentir do vice-governador Daniel Pereira, tem a ver com possíveis erros ou situações não republicanas do governo? Veja bem, o Arimar, eu prefiro que você ouça o áudio e tire as suas próprias conclusões. Entendeu? Agora, aqui não é uma atitude. Eu fui deputado durante 2 mandatos. Eu nunca fiz, e fui vereador por um mandato, eu nunca fiz CPI para chantagear ninguém. As CPIs que eu fiz, por exemplo, eu fiz a CPI da merenda, tem gente que até hoje está pagando pena por isso. Eu fiz a CPI do Beron, até hoje tem gente com processo aí na justiça com relação a isso. Todas as CPIs que eu fiz a CPI das passagens, tem gente que está inelegível no estado hoje por causa disso. E CPI é um instrumento sério, que se você utilizar ele da forma para a qual foi criada, você protege a sociedade. Agora, você ameaçar de promover CPI para desestabilizar, que o fato por si não interessa, a desestabilização é que é importante, simplesmente para tirar proveito político, e inclusive eleitoral, que você, na rua, conversando com as pessoas, produzindo trabalho, você não consegue conquistar, isso é inaceitável. Muito bem. Para você que se ligou neste momento no canal 25 na capital, em todo o interior do estado, através das emissoras e através da Rede TV, do programa Rondônia em Debate, você está ouvindo a entrevista, ouvindo e vendo as imagens com a entrevista do vice-governador Daniel Pereira. Você manda mensagem, daqui a pouquinho eu vou atender Sua Excelência, o telespectador. Você manda mensagem para a gente e, consequentemente, já a gente as coloca no ar. Quando o governador chamou Daniel Pereira, foi no sábado isso? Não, foi na quarta-feira. Na quarta-feira? Peraí, mas a notícia saiu no sábado, né? Pelo menos que eu tenho conhecimento, a notícia do site saiu no sábado, né? Então... Depois dessa primeira conversa, teve uma outra? Não. Até agora não teve outra conversa? Não. A última foi a de quarta-feira? Quarta-feira de manhã. Bom, Sua Excelência, o telespectador, certamente está ouvindo atentamente e pode mandar, fica à vontade a respeito das perguntas que pode enviar aqui para o programa. Hoje a relação com Confúcio Moura e Daniel Pereira azedou? Arimar, o que você vai dizer diante de um negócio desse? Eu fingi que está tudo bem, que está um céu de brigadeiro, eu estou mentindo, entendeu? Agora, a única coisa, Arimar, só uma que eu preciso, é que o governador venha a público e faça igual eu estou fazendo. Venha a público e diga se sou eu que estou causando algum problema. Agora, me explica como é que ele me convida para ser candidato a governador na quarta-feira e segunda-feira, as pessoas que de comum acordo, que foi ele que nomeou, não foi eu que nomeei, ele exonera essas pessoas todas. Deixando de levar em consideração o brio que tem a nossa poderosa e valorosa Polícia Militar, onde ele pega 2 dos melhores quadros que nós temos da Polícia Militar, nomeia para 5 dias depois exonerar. A história desses caras, entendeu? Alguém pode não entender o que foi que aconteceu, tentando imputar culpa nesses homens fantásticos, entendeu? Criando um clima de instabilidade na nossa Polícia Militar. Os agentes públicos, liderados pelo presidente da Assembleia, que promoveram essa pressão para que o governador exonerasse pessoas técnicas que iriam ajudar a cuidar da segurança das pessoas, Arimar. Nós não podemos ficar brincando com uma coisa tão sagrada, tão importante, que é o direito à segurança das pessoas. A gente construiu uma série de projetos para defender, para proteger a população de Porto Velho e de Rondônia, mas as pessoas preferem ganhar a próxima eleição. Tem um ditado que é o seguinte: o político se preocupa com a próxima eleição, o estadista se preocupa com a próxima geração. Talvez não seja ainda o estadista. Agora, eu não sou um cara que ajo somente me preocupando com a próxima eleição. E infelizmente, o que está acontecendo aqui. Quem pense, por exemplo, e certamente as pessoas com as quais eu me relacionei para pegar informações, eu fiquei realmente sem saber como é que se chegava até o final dessa história. Então, eu fiz algumas ligações,
Algumas pessoas colocaram assim. Uma delas disse, olha, o Daniel colocou o bloco dele na rua antes do Confúcio sair. O Daniel se antecipou. O Daniel estava com a sede de poder desgraçado e já estava colocando o pessoal dele. É verdade isso? O governador me convidou para indicar o pessoal, de comum acordo. Olha, se ele me chamou para... E por que ele fez isso? Ele falou, algumas pessoas estavam saindo como candidato. E ele teria que substituir as pessoas. Vamos, quais são as pessoas? O Chiquinho deixou de ser presidente da Emater para ser candidato a deputado. De comum acordo com o governador, nós pegamos uma técnica que produz os melhores trabalhos da Emater, que é a Albertina, a primeira mulher da história de 46 anos da Emater, se torna presidente da Emater. Fizemos um negócio muito acertado. Você vai na Secretaria de Agricultura, a Mari Braganhol, que é a secretária adjunta, acho que faz uns 5, 6 anos, o Padovani se afasta para ser candidato a deputado federal, nós pegamos e guindamos a Mari, de comum acordo, eu e o governador, para ser secretária de Estado da Agricultura. Regis é a primeira mulher a ocupar essa importante pasta. No DR, o Ezequiel Neiva se afastou para ser candidato, tinha que nomear alguém. Foi nomeado alguém que é um técnico que já trabalha no DR, um engenheiro da polícia, um engenheiro civil, que é o Josafá Marreiro. Conhecido de todo mundo, inclusive militante do histórico do MDB, aquele negócio todo, né? Ou seja, todos eles pessoas técnicas, com capacidade técnicas. Eu não indiquei nenhuma pessoa que seria indicação de cunho pessoal, de amizade pessoal, partidária muito menos ainda. Entendeu? Nós estamos nomeando pessoas para fazer uma transição aí de 8, 10 meses de governo, no sentido de dar continuidade a um governo que até aqui é um governo bom, um governo bem avaliado, um governo com uma altíssima aceitação, um dos melhores governos no país hoje, e que tem tudo para a gente pegar e continuar nesse ritmo até o final. Agora, esse tipo de coisa não pode acontecer, Arimar. Há possibilidade no futuro de haver uma composição? Arimar... Confúcio chamado Daniel, olha, aconteceu isso, passa uma borracha aí, vamos continuar, a vida vai seguindo? Arimar, se ele explicar para a sociedade de Rondônia o que foi que aconteceu, e ficar bem claro que eu não sou nenhum aloprado, para mim, tranquilo. Só nessa circunstância? Tem que ser, Arimar, eu tenho que ter amor próprio, eu não posso, as pessoas, a história do bater numa face e você virar outra é muito bonita. Agora, você tem que ter amor próprio, entendeu? As pessoas precisam. Porque isso poderia ter sido evitado e trabalhado da seguinte maneira, bastava o governador mandar uma mensagem para mim, uma mensagem de celular já era o suficiente, uma mensagem de WhatsApp era o suficiente, uma mensagem de áudio era o suficiente, me chamar para tomar um café de 5 minutos era o suficiente. Eu sou um cara compreensivo, eu já passei momentos difíceis com o governador. Antes de tomar posse, o governador foi conduzido coercitivamente numa ação que eu acho que foi injusta contra ele. Eu fui o único cara do meio político a sair em defesa dele. Os amigos dele, palacianos, que não saem de perto dele, que diz que protege eles, sumiram tudo. O que foi parar mais próximo foi parar na Bahia para cuidar dos negócios pessoais. E eu aqui aguentando a onda com ele. Teve um momento que nós tivemos o mandato cassado pelo TRE local, eu tinha passagens que a minha esposa tinha comprado para a gente passar 10 dias fora do estado. A minha esposa falou, não, Daniel, nós não podemos deixar o governador sozinho numa situação dessa, vamos ficar aqui. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, o que deveria estar próximo do governador tinha sumido tudo. Numa entrevista que nós demos, sobrou eu e o advogado do processo para poder se manifestar uma situação extremamente hostil com a gente. Daniel, se arrependeu disso? Não, de forma alguma, eu fiz o que era correto. Se tivesse que fazer, faria de novo. Eu fiz o certo. Eu gosto de fazer o certo. O que estão fazendo errado é comigo. E eu estou cobrando que isso se corrija. Essas desnomeações, vamos tratar assim, tanto do comando da PM quanto do DR e outras também, como é que o Daniel se sentiu quando viu o governador desnomeando aquelas pessoas com as quais, segundo ele disse aqui, havia acertado na quarta-feira? Arimar, eu fiquei triste, não foi por causa de mim. Eu faço política já há muito tempo e política, às vezes, tem coisas estranhas. E essa é mais uma delas, que confirma a regra. Agora, a história do Josafá não merecia ele ser nomeado e 5 dias depois ser exonerado. A história do Coronel Ronaldo não merecia. Como é que ele vai explicar isso para os filhos dele em casa, que são menores, para os netos dele, aquele negócio todo? O Coronel Rildo, uma folha de serviço, eu inclusive liguei para eles hoje para pedir perdão para eles e desculpa, eu devo isso para eles. Eu espero que o governador também tenha tido essa atitude de hombridade de ligar para eles, porque são pessoas, têm sensibilidade,
têm famílias, têm uma história de vida, prestam e prestarão serviço ao Estado de Rondônia. A gente não pode dispor das pessoas como elas fossem mercadorias baratas que você simplesmente usa e joga fora. As pessoas têm dignidade e você tem que respeitar a dignidade das pessoas. Por mim, como eu nunca corri atrás para o governador nomear nenhuma pessoa ligada a mim, você não encontra ninguém dentro do governo, repito isso, que tenha sido eu que tenha ido atrás para nomear. Olha, se eu passei 3 anos e 2 meses sem nomear ninguém, eu passaria mais 10 meses sem nomear ninguém, Admar. Essas desnomeações, vou usar esse termo novamente, a seu ver foi para atingi-lo? Qual outra explicação que você poderia ter? Entendeu? E isso é extremamente ruim, porque aquele cara que é o cara mais fiel, o mais fiel escudeiro do governador, em todas as demandas que ele precisa, é o cara que está sendo, inclusive as pessoas ligadas a ele, defendendo interesses que um dia a gente vai descobrir quais são, nesse momento a gente não sabe, eles são os primeiros a tentar construir uma história. Quem é essa pessoa? Eu posso citar o nome do Emerson Castro, posso citar o nome da Rosana, que é a secretária de Assunto Estratégico do governo. São pessoas que estão ali dentro que eu não sei qual a razão de ser, até porque a gente tinha até conversado com eles para eles permanecerem no governo, mas parece que eles têm alguma coisa a proteger dentro do governo, além da sua função pública. Porque eu, Admar, se eu tiver que ir embora agora, deixar de ser vice-governador, não vai me fazer diferença nenhuma. Vou para casa, não fica um alfinete meu de nada para prestar conta para trás. Agora parece que não são todas as pessoas assim. E quando viro, e eu sou um cara muito correto, se eu pegar alguém roubando dentro do governo, quem vai determinar que a polícia venha na hora e prenda esse cara sou eu. Eu não vou ficar protegendo picareta, mas de jeito nenhum. Então, quem sabe as pessoas têm alguma coisa para esconder aí, e na dúvida, falar, não, na dúvida vamos tentar criar um clima aqui de hostilidade entre o governador e o vice. O vice é meio esquentado, ele vai reagir, e aí o governador se livra desse cara. Agora, a causa verdadeira disso não sou eu. A causa disso é a chantagem que estão fazendo para não impeachment o governador ou algo do gênero. E a sociedade já vai ficar sabendo disso. Mas há fatos, a seu ver, relevantes que possam realmente corroborar a Assembleia a promover o impeachment ao governador? Admar, o impeachment é um processo político. Você pega a presidente Dilma, o presidente Temer fez cagada até agora 20 vezes mais que a presidente Dilma fez. Entendeu? Agora, a presidente Dilma não tinha sustentação política, não tinha voto lá. Se um presidente da Assembleia tiver lá gente em quantidade suficiente para caçar o governador, ele caça. E até ele se explicar e judicialmente voltar, já acabou o mandato. Entendeu? Essa questão é política. Muito bem. Eu vou fazer mais um intervalo. Sua Excelência, o telespectador, já na volta, devidamente posicionado aqui, já vai colocar as suas impressões aqui, tirar todas as suas dúvidas. Então, eu volto já. O maior jornal de Rondônia está ainda mais acessível com um novo aplicativo para o seu smartphone ou tablet. Você pode navegar pelas páginas eletrônicas, ver os destaques do dia, fazer assinatura online e, se já for assinante digital, pode folhear o jornal diretamente em seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo e tenha sempre à mão as principais notícias. Disponível para iOS e Android. Prepare o coração e a sua garagem. Em comemoração ao Dia das Mulheres, o Rondon Cap vai sortear uma caminhonete e 2 carros de uma só vez. É o Rondon Cap especial de março. Tem uma caminhonete S10 e mais 2 Onix de uma só vez no quarto prêmio. São 3 veículos juntinhos ou R$170 mil no seu bolso. E ainda tem 3 motos bis e 20 giros da sorte. Rondon Cap especial de março. Contribua com a PAI e garanta já o seu. Laboratório Qualitá Ambiental, desde 2011 em Rondônia, precisamente em Ji-Paraná. Referência em análise de solo, água e resíduos industriais. Agora está em novo endereço. Rua Almirante Barroso, número 1820, bairro Casa Preta. Com uma estrutura mais ampla e moderna, além de profissionais qualificados, gerando mais agilidade, qualidade e confiança no resultado de suas análises. Tudo dentro dos padrões Embrapa e Ministério da Saúde. Pensou em análise de solo, água ou resíduos industriais? Lembrou Laboratório Qualitá Ambiental, no campo, na indústria, junto com você. Fone 3422-0934 ou WhatsApp 99922-7676.
Não perca todos os sábados aqui na TV Gazeta o programa Giro 190, com muitas informações, entrevistas, reportagens e muito mais. Fique bem informado todos os sábados aqui na TV Gazeta, canal 25, das 11 ao meio-dia. A apresentação é minha, Douglas Mendonça, direção-geral, Sueli Santos, na sua TV Gazeta. O Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas, o LEPAC, se destaca com exames gratuitos e inéditos em Rondônia, como é o caso do teste clonidina, de estímulo ao paciente com baixa estatura para o uso do HGH, o hormônio do crescimento. Em 2017, nós fizemos praticamente 1 milhão de exames. E, assim, faz hoje, amanhã você já tem um resultado. O LEPAC tem capacidade para fazer diagnósticos de 160 diferentes exames. Seus problemas com o calor em Porto Velho vão acabar quando você conhecer essa empresa que está há mais de 30 anos no mercado, Amazônia Refrigeração, entre Calama e Tiradentes. Corre para cá porque essa equipe está preparadíssima para vender, instalar e dar manutenção nos seus aparelhos de ar-condicionado, gente. Lavagem, troca de peças, assistência técnica em geral. Aqui você encontra gás de todos os tipos. Liga para cá, 3222-4105. O endereço, já falei, é entre Calama e Tiradentes, aqui na Rio Madeira, 3594. Para você fugir do calor, é com Amazônia Refrigeração. Venha conhecer. E atenção que eu quero falar agora de AgroDog. Aqui você encontra rações, medicamentos, veterinário e acessórios em geral. E olha, tem promoção para você. Você vai encontrar antibiótico Terramicina de 50 ml por apenas R$ 22,00. Tem ração Igor de 7 quilos por R$ 19,99. Lembrando que também conta com consulta veterinária para o seu pet. Por isso ligue e agende um horário. O telefone é o 3223-0419 e o endereço é Avenida dos Imigrantes, número 3095. Por isso já sabe, na hora de comprar rações e medicamentos para o seu pet é na AgroDog. Vem conferir. De volta o Rondônia em Debate para todo o estado. Nesse momento, com a presença de Sua Excelência, o vice-governador de Rondônia, Daniel Pereira, está explicando ao telespectador uma celeuma que se criou no final de semana aí, que mudou completamente a configuração política, ou no tabuleiro da política de Rondônia. Eu vou já atender o telespectador. A pergunta que eu vou fazer antes de atender o telespectador é a seguinte: como é que vai derivar, como é que vai se dar agora o despacho Daniel Pereira e Confúcio Moura? É a mínima ideia. A iniciativa de uma eventual conversa entre o governador vai ter que partir dele, né? Até porque a última conversa que eu tive com ele, ele me indicou como candidato a governador. E ele é que deveria me perguntar por que o meu prestígio, meu cacife diminuiu tanto assim de quarta-feira da semana passada para segunda-feira. Eu vou ficar esperando que ele tenha a delicadeza de me chamar para conversar. Muito bem, vamos atender Sua Excelência, o telespectador. Tem 47 mensagens que chegaram agora há pouco aqui. Olha aqui, 47 mensagens, veja bem aqui. Como as pessoas estão ligadas. Observe aqui, 47 mensagens. Que bom. Vamos lá então. Gostaria de expressar a minha admiração e apoio ao vice-governador Daniel Pereira. Precisamos de pessoas com caráter que primem pela coisa pública na administração. É a Ingrid Gurgel. Ô Ingrid, um abraço, obrigado aí pelo carinho. Vamos continuar a atender, Sua Excelência, o telespectador. Vamos ver quem está aqui mais conosco. Boa noite ao Vicente Bessa. O Vicente Bessa é o ex-secretário da administração Mauro Nazif. Ele era da área de... O engenheiro do BASA. Era da área de Defesa Civil. Boa noite, Arimar. Parabéns pela entrevista. O vice-governador Daniel Pereira está demonstrando ter caráter e comprometimento com o nosso Estado. Mais uma vez, a sujeira política vai atrapalhar o desenvolvimento de Rondônia. Lamentável. Vicente Bessa Júnior, fale com ele. Um abraço, meu amigo Vicente. Outra hora a gente se encontra por aí. Obrigado pelo carinho. Boa noite, telespectador querendo ver minha Rondônia longe das mãos dessas velhas raposas. É o James Ivaneudo. Um abraço, James. Não sei se você me inclui entre as raposas, mas um abraço. O Sidney de Cacoal, é lamentável isso que aconteceu. E o Daniel vai atirar? Não. A questão de... Na verdade, eu não tô nem me defendendo, quanto mais atirar, né?
Estou lamentando os fatos em si, até porque quando eu me propus a ser candidato a vice-governador, eu me propus para prestar serviço para a população do estado de Rondônia. E não achava que eu seria tratado de uma maneira tão inadequada quanto estou sendo tratado. Mas não vou atirar em nada, não. Até porque o estado de Rondônia é maior do que eu. O Edinho Prudente, meu telespectador de Vilhena, diz assim: por isso que o país anda para trás. Como disse o vice-governador, tem que ter cada macaco no seu galho. Aí me colocaram um professor para cuidar das estradas de rodagem e querem que a coisa anda. Vice-governador, não se abata com isso. Conheço sua índole, você fez mais que o próprio governo e continuará fazendo. É o Edinho Prudente de Vilhena. Tá aqui. Edinho, um abraço. O Edinho era lá de Cerejeiras, um amigo de longa data, e obrigado pelo teu apoio e pelas tuas palavras. Vamos continuar entendendo, Sua Excelência, o telespectador. A Marina está dizendo assim: será que o Daniel não botou o bloco cedo na rua e os nazifes já estavam tomando conta da administração antes mesmo dele tomar posse? Marina, nenhum Nazif ocupou um cargo no governo e nem tampouco ia ocupar. E não é porque eu não quero, eles é que não querem. O Dr. Mauro é candidato a deputado federal, vai ter meu apoio, vai ser o deputado federal mais votado do estado de Rondônia, e a família dele está muito bem, são médicos, são profissionais, engenheiros, estão cuidando da vida dele. Por favor, não queira confundir as coisas, até porque se fosse para proteger a família de alguém, eu protegeria a minha, e não a família do Nazif. E eu não tenho nenhuma pessoa da minha família nomeada para nenhum cargo do governo. Boa noite, parabéns pelo programa. Eu gostaria de saber do Daniel Pereira também, se vai ter renúncia dele de candidatura e se ele vai abrir caminho para o Maurão governador em acordo numa ida dele, uma possível ida dele para o Tribunal de Contas. Não, querido. Se o senador Assir não Professor Júnior. Ô, professor Júnior, se o senador Assir não puder ser candidato ou declinar da candidatura, eu quero ter o prazer de ser candidato a governador e a gente disputar no voto, numa eleição limpa. E espero que o deputado Maurão seja candidato a governador, com todos os apoios possíveis, para que a gente possa fazer um debate público de qualidade de serviço público, para ver quais são as ideias dele para a educação, para a saúde, para a segurança, para a geração de emprego, para a qualidade de vida da população de Rondônia, para que aí, se for a vontade do povo de Rondônia, que o leve, que o guie à condição de ser o governador do estado de Rondônia. Vou ficar muito feliz se ele conseguir conquistar isso, mas eu me proponho a ser um daqueles que vão se opor ao projeto político partidário dele de ser governador do estado de Rondônia. A Júlia, minha telespectadora aqui do bairro Socialista, essas denúncias feitas pelo vice-governador no que diz respeito à assessoria do governador, elas serão levadas à Polícia Federal também? Pelo que eu sei, eu não fiz nenhum tipo de denúncia. Eu fiz foi alguns comentários de alguns momentos que as pessoas deveriam estar ao lado do governador. E eventuais denúncias que tem por aí já são públicas, algumas delas até o Ministério Público já está cuidando, são autoridades muito mais competentes, muito mais qualificadas para discutir esse negócio do que eu. A Mari está ligada conosco, cumprimento a Mari, muito obrigado, Mari, um abraço a você. Deixa eu ver quem mais está aqui. Estamos com o senhor, vice-governador, vamos que vamos, a luta continua. Ela não mandou o nome, deixa eu ver quem é Araci. O Araci. Eu tenho uma amiga chamada Araci, que é professora lá na cidade de Rolim de Moura. Se for ela, um abraço. Se não for, um abraço também. Eu tenho a fotografia da Araci aqui, olha aqui. Ela aparece aqui. É essa mesmo. Um abraço, minha amiga Araci. Então, Araci não mandou, a Araci está em Rolim de Moura. Um abraço, Rolim de Moura. Obrigado, Araci. Um abraço a você. Vamos continuar atendendo Sua Excelência, o ouvinte telespectador, já que estamos em rádio e televisão. Com tudo isso, podemos afirmar que Daniel Pereira, com raiva, é governador, é candidato a governador? Não. O exercício de governador não pode ser exercício com raiva nem com rancor. Tem que ser exercido com amor, com presteza, com carinho. Como eu disse, hoje o meu candidato a governador é o senador Assir. Se por acaso ele, por algum motivo, declinar de ser candidato, o meu nome está colocado à disposição do meu partido para ser candidato a governador. Para fazer uma grande campanha, com grande qualidade, discutindo grandes temas, não a política da mesquinharia, a política pequena, a política miúda, mas a política que seja capaz de fazer o estado de Rondônia maior do que ele já é. O Mário Medeiros, caro amigo Arimar, parabéns pelo programa, e diga ao Daniel Pereira que o PSB está com ele para cima, irmão, está dizendo Mário Medeiros. Obrigado, professor Mário Medeiros, colega de muitas batalhas, e vamos ter mais pela frente. Vamos continuar atendendo Sua Excelência, o telespectador.
lá de Cacoal, ele não colocou o nome, mas eu descubro aqui, é o Gabriel lá de Cacoal. Um abraço, Daniel, estamos alinhados. Obrigado pela manifestação aí, Gabriel. Um grande abraço. Ana Paula está dizendo assim: boa noite, vice-governador. Eu admiro muito o senhor, mas estava preocupada, o senhor estava muito com sede no poder. Eu nunca tive sede ao poder, Arimar. Fale com a Ana Paula. Eu disputo eleições, Ana Paula, desde quando eu tinha 23 anos. Eu fui eleito primeiro na minha comunidade a vereador em 87 e eu disputei a eleição em 88. A última eleição eu não era candidato a nada. Eu fui escolhido candidato a deputado federal pelo meu partido e pelo meu partido eu vim resolver um problema sério que foi criado na campanha do governador e sem nenhuma falsa modéstia nós viemos, eu e o meu partido, viemos e resolvemos. Aonde que nós consolidamos a vitória do governador Confúcio Moura em 2014 foi principalmente em 2 municípios administrados pelo PSB. Aqui em Porto Velho, juntamente com a militância do PSB, ali, sob a liderança do Dr. Mauro, e lá em Ji-Paraná com a liderança do Gesualdo. Ganhamos em outras cidades também, mas nessas 2 cidades a diferença foi tão grande, a nossa vitória, que ela consolidou o nosso processo eleitoral. Então não tenho sede de poder, é muito pelo contrário. São pessoas que estão apegadas ao poder, que têm medo do Daniel Pereira se tornar governador. O José Carlos, o senhor se sente traído pelo chefe da Casa Civil? Eu já me manifestei sobre isso e a única traição que me preocuparia, que eu não gostaria de ter, é o da minha esposa. Aí, de pessoas que convivem aí politicamente, não me preocupa. São interesses divergentes e até correto que as pessoas divirjam e tenham posicionamentos contrários. Não me sinto traído por ninguém, não. Ana Paula voltou a mandar mensagem para a gente. Na equipe de Daniel Pereira, o chefe da Casa Civil estaria já alinhado para ficar com ele? Eu já tinha conversado com ele para ficar, inclusive. Muito bem, vamos continuar a atender, Sua Excelência, o telespectador Júlio Pérez. Parabéns pela serenidade e postura ética. É o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Meu amigo, um grande abraço. Parabéns aí pelo trabalho que você faz para esse setor tão fantástico, que é o setor produtivo de Rondônia. Obrigado aí pelas tuas considerações. A Júlia Miranda, minha telespectadora, está no município de Rolim de Moura. Eu nunca tinha visto o vice se alinhar com o titular. Sempre era uma briga de foice. Estava demorando essa briga de vocês dois. Eu já esperava por isso, diz a Júlia. Ô, Júlia, que pena que você foi decepcionada. Agora eu posso te garantir que eu não contribuí com nem 1 milímetro para que a gente tivesse qualquer tipo de briga. Repito, eu fui convidado para ser candidato a governador pelo governador na última quarta-feira. E eu acredito que isso não seja uma declaração de briga. A declaração de briga, se é que ela pode se parecer com isso, foi as exonerações inexplicáveis que nós tivemos na manhã de hoje. Pois é. O João Carlos está dizendo o seguinte: é preciso avaliar com o teor do que disse o vice-governador, de que o Confúcio o chamou para manifestar apoio à sua candidatura. Puxa vida, entrou aqui uma ligação. Manifestar apoio à sua candidatura. Haja vista que o PMDB tem, pelo menos ao que se tem notícia, um candidato. Como é que ele vê isso? Rapaz, essa pergunta você tem que fazer para o Confúcio, não é para mim, não. Vamos continuar atendendo. Muita gente ligada no Rondônia Debate, que maravilha. O Cláudio Carvalho, ex-deputado, boa noite, meu amigo Arimar, grande abraço para você. Daniel, sou seu fã. Você é o maior de todos que fez. Você é maior de todos que fizeram a armação para te derrubar. E os melhores virão é o Cláudio Carvalho. O Cláudio, ninguém me derrubou, não. Eu era vice-governador, continuo vice-governador, e eu não faço nenhuma questão de continuar fazendo política, se for fazer com a política da mesquinharia. Eu gosto da política da grandeza, a política de prestar serviço, a política de tentar mudar as coisas. Eu não gosto da política do mais do mesmo para continuar somente ficar tirando proveito daquilo que a população com muita dificuldade produz, né? Então eu estou muito à vontade, até porque a minha profissão, aquilo que eu consigo fazer, me dá responsabilidade e condições de eu me ocupar bem e produzir em qualquer lugar que eu vá, né? Seja numa sala de aula, seja no sindicato, seja no escritório de advocacia ou qualquer outra atividade profissional. Política, para mim, não é uma profissão. É uma devoção que eu faço com muito prazer. Muito bem. Para você que se ligou neste momento, estamos no finzinho aqui do Rondônia em Debate. Na entrevista do vice-governador Daniel Pereira, ele está explicando a Sua Excelência, o telespectador da capital e do interior, essa celeuma que se criou em torno
dessa mudança repentina no tabuleiro da política aí, onde já estava tudo certo, que o governador Confúcio Moura renunciaria ao cargo no dia 5 de abril e, consequentemente, concorreria ao Senado. Mas houve uma mudança, ele está explicando. Boa noite, Arimar e Daniel. Estamos com o Daniel, homem justo e honesto. Os funcionários públicos te apoiam, o Ariosto Costa. Ariosto, grande abraço, meu conheço amigo. Grande abraço aí, querido. Obrigado pela tua manifestação. Vamos continuar a atender, Sua Excelência, o telespectador. Parabéns, Candeias precisa de um governo assim. Olha só o que está dizendo aqui. Deixa eu ver quem é minha telespectadora aqui. É a Neidinha, lá de Candeia de Jamaria. Ela tá... Parabéns, Candeia precisa de um governo assim. Ô, Neidinha, um abraço. Obrigado aí pela tua manifestação de carinho. Vamos continuar atendendo, todo mundo ligado com a gente. Olha só, olha só. Tem visto aqui como é que está isso aqui? Olha. Tem que ter outro programa. Não para. Vamos ver quem está mais aqui. Boa noite, Arimar. Pena que quando surge um político como o governador Daniel Pereira, aparecem as coisas ruins para atrapalhar quem quer trabalhar. Sou servidor, é o Antônio Evangelista. Admiro muito o seu trabalho, isso me parece uma armação. Sou do bairro Teixeirão. Ô, Antônio, um abraço aí, muito obrigado pela tua manifestação. Mas a vida é assim, amigão. Às vezes as melhores pessoas têm algumas decepções e a gente tem que superar isso. Um abraço muito. O teu carinho ajuda a gente a superar isso. O Vavá Ferreira, aqui é o Vavá Ferreira. Tem uma ótima notícia para o meu amigo Daniel Pereira. A vitória vai chegar, Deus é fiel, ou com o governo na mão, ou não vamos à luta e vamos para a campanha sim pelo governo de Rondônia. Sou Daniel Pereira, não abro mão. Vavá Ferreira, avante o nome dele. Abraço, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho. Opa, Vavá é companheiro nosso das lutas sociais aí das ruas de Porto Velho. Um grande abraço. Vamos ver quem mais está aqui. O Júlio César. Alô, Júlio César de Rolim de Moura. Que diabo de confusão é esta? E eu estava achando era que o Daniel tinha armado pelas explicações dele. Agora, eu estou vendo que ele não tem nada com isso. Foi pego com as calças curtas. Pois é, Júlio. Que bom que você está compreendendo o que está acontecendo. Mas fica de olho aí no teu WhatsApp que já vai chegar alguma coisa aí dizendo o que realmente está acontecendo, né? Está circulando aí nas redes sociais e é bom. Essas ferramentas que a gente tem hoje de informação é muito importante. Se a gente tivesse há 20 anos atrás, eu poderia passar para a história, Arimar, como um cara traidor do governador Confúcio Moura. E graças a um homem que iluminado, uma mulher iluminada, que Deus abençoe essa pessoa, eu não vou ser injustiçado. E as pessoas que provocaram essa situação absurda em prejuízo ao estado de Rondônia, nesse momento deve estar envergonhado, escondido em algum canto, arrependido da merda que fizeram. Muito bem. O Joaci Castro, meu telespectador, diz assim: o Daniel estava animadinho, puxaram o tapete dele. O Daniel precisava começar a agir depois que fosse realmente guindado ao cargo. Mas o Daniel já estava se sentindo governador. Querido, eu me sinto governador porque o Confúcio Moura, quando nós fomos eleitos, ele me chamou na casa dele e falou: Daniel, nós vamos fazer um negócio diferente. Em vez de você ser secretário de Estado para ocupar uma pasta só, nós vamos ser 2 governadores. Você vai cuidando de umas coisas, eu vou cuidando de outras, e assim a gente vai fazendo. E nós fizemos isso até a última quarta-feira, com um relacionamento tão harmonioso e tão perfeito, que ele me chamou para ser o candidato ao governador dele. Então, eu não estou animadinho, não. Eu estou animado faz 3 anos e 2 meses. E estou animado para tocar mais 10 meses ainda, que é o que resta desse mandato. A Marli pergunta assim, a Marli é lá do município de Cacoal. Como é que vai ficar agora a vida do Daniel dentro do governo? Rapaz, vai ficar tranquilo, eu sou vice-governador. Vai continuar cumprindo a agenda? Claro, eu sou vice-governador e eu não abro mão das prerrogativas do meu mandato. Ninguém me tira isso. Vamos continuar a atender, Sua Excelência, o telespectador. Boa noite. Olá, vice-governador. Parabéns pela sua atuação. É o Rodrigão. Ô, Rodrigão, um abraço para você, meu irmão. Arimar, essa mensagem é a mais pura verdade. É um projeto elaborado no inferno e serve de arma para os invejosos que tentam destruir os servos de Deus. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Leia para mim, por favor. Aí deixa eu ver quem é o telespectador que manda essa mensagem aqui, é o Vavá Ferreira, mandou novamente uma mensagem. Um abraço, Vavá.
Vamos ver quem mais está aqui no programa, o professor Licério. Daniel, o bem sempre vence o mal e você é do bem. Tudo isso está acontecendo porque seu nome incomodou os políticos. É o Licério. A minha intenção não é de incomodar os políticos, até porque eu faço política desde de garoto e eu não tenho a atividade política como uma coisa ruim, eu tenho a atividade política como uma coisa boa, uma coisa de prestar serviço. E a gente tem muito político sério. Assim como em qualquer outra profissão, a gente tem alguns também que não tem essa seriedade toda. Mas eu tenho respeito pela atividade política, até porque eu gosto e a faço. Né? Não tenho esse conceito ruim de política, não. Agora, como tudo na vida, você tem gente que é boa e tem gente que é ruim em toda e qualquer atividade. E a política não é diferente delas. Ana Paula disse, se eu pudesse fazer alguma coisa com Confúcio, eu faria o quê diante de tudo isso que o senhor colocou aqui para nós? O que eu faria para o Confúcio? O que eu fiz até hoje, de ajudar ele a ser o melhor governador do Brasil. Olha, eu não tenho mais tempo, puxa vida, o vice-governador está vendo aqui como é que está, o tanto de mensagens que chegaram, não tenho mais tempo, meu Deus do céu, mas eu agradeço penhoradamente a gentileza de sua excelência, o telespectador, que entendeu o projeto e o propósito do programa. O programa está com pouco tempo, já tem tudo isso de pessoas abraçando. Eu quero agradecer a presença do vice-governador e outra coisa, o governador Confúcio Moura, certamente está ouvindo a assessoria dele, se desejar vir aqui ao programa, a democracia se estabelece aqui e é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço. E eu acho que o governador deveria mesmo vir aqui no teu programa e explicar o porquê que eu sou bom para ser governador num dia e 90 e poucas horas depois eu passo a ser tratado pela equipe dele como se fosse um pária. Né? Mandar um abraço para o meu amigo Lubiana, que está nos vendo nesse momento. E, Orimar, fica à tua disposição. O teu espaço aqui é um espaço que uma oportunidade para restabelecer verdades. E eu não tenho a pretensão de ser dono da verdade e da verdade absoluta. Mas basta você ver o que está circulando nas redes sociais por aí, que todo mundo já sabe de onde é que veio a conspiração. Eu não sou o mau caráter que estou querendo inviabilizar um governo fantástico, é o governo de Confúcio Moura. Meu amigo Lelodei também, que está conosco aqui, muito obrigado aí. Assessoria do vice-governador também, muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência. Tenham todos a continuação desta noite muito feliz. Até amanhã, se Deus